mais uma vez aqui. Eu vi que era às 10 horas, acho que todos nós fizemos apresentações antes, fomos longe demais, passou meia hora. Agora vocês vão ter que tolerar. Eu preparei 3 horas, tudo bem? Bom, é uma alegria estar aqui, falar sobre os tempos do fim. Já ontem não consegui chegar bem no começo aí, porque eu não sabia que era tão longe assim. A primeira vez que eu ia sexta-noite, porque eu acho que eu não ia chegar nunca aqui, achando que ia me perder sexta-noite, então demos de manhã e chegamos aí, já tinha começado. Mas já deu para ver em todo caso que grandes temas dos tempos do fim já foram abordados. E eu vou tentar trazer outros para complementar esse cenário do fim do mundo. E vocês sabem que eu gosto do Antigo Testamento. Essa é a minha especialidade. A minha especialidade é ensinar hebraico e Antigo Testamento, minha formação pós-graduação em Antigo Testamento. Então eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu vou trazer. Será que o Antigo Testamento fala em fim do mundo? Vocês já leram quantas vezes o Antigo Testamento? Agora é uma pergunta meio difícil, né? Mas tem coragem de dizer que não leu nenhuma vez. Qual é o livro? Se já leram, qual é o livro que leram? Gênesis. Gênesis? Ok. Algum outro livro? Salmos, ok. Salmos a gente vai lendo aos poucos. Tá? Mais algum? Levítico, Número, sei lá. Algum dos livros históricos? Isaías, tal, que bom. Bom, eu quero, pelo menos hoje, espero desafiar vocês a ler mais o Antigo Testamento. Porque sem o Antigo Testamento, o Novo fica no ar, fica desconectado. Vocês podem se perder no Novo Testamento se não sabem o Antigo, porque o Antigo é nada mais do que a construção que está posta sobre, aliás, o Novo Testamento é a construção posta sobre a base, sobre os fundamentos do Antigo Testamento. E espero que vocês tenham Bíblias aí, porque eu vou trabalhar com a Bíblia. E de vez em quando eu vou chamar vocês, ver se vocês acompanham. Eu não estou projetando todas as coisas aí. Já pode passar mais 2 ou 3 à frente. Eu não estou projetando todos os textos, porque eu vou citar uns 500 textos. Aí é difícil projetar todos, né? Então é difícil. Mas é isso que nós vamos fazer. Primeiramente, como vocês podem ver, a importância do tema na história, o tema dos tempos do fim. Qual é a importância? Teve muita importância. Por exemplo, aqui eu estou citando os nomes, né? Vocês conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Ela surgiu por causa de controvérsias sobre os tempos do fim. Então, houve um tal de pastor batista, William Miller, que a partir de Daniel 8,14 fala em que tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E ele interpretou isso de uma forma que ele achou que em 1843, exatamente no dia 21 de março, o que haveria de ocorrer? Jesus ia voltar. Não voltou? Aí diz, me enganei, vai, 21 de 3 de 1844, era um ano depois. Não deu, e a hora? Então, finalmente, com esse fracasso, os seguidores dele escolheram 22 de outubro de 1844. E aí, mas a predição falhou de novo, e ele abandonou tudo, mas alguns seguidores continuaram sob a chefia de Ellen White. Vocês já ouviram Ellen White? Ela é a principal profetisa que fundou o Adventismo, a Igreja Adventista dos
E ela disse, não, Jesus voltou, mas ele voltou para um meio em secreto. E agora nós vamos esperar a volta definitiva. Por isso o lema principal do Adventismo é o quê? Jesus em breve voltará. Não é isso? Em tudo que é da Igreja Adventista, Jesus em breve voltará. Ele já veio, mas ele veio para o céu para fazer alguma coisa lá e agora ele está para voltar. Então o Adventismo surgiu em cima da controvérsia sobre os últimos tempos. Testemunha de Jeová, que nem hoje são considerados cristãos, é uma igreja, ou digamos assim, uma seita não cristã, porque Cristo não é considerado Salvador. Mas também, segundo eles, segundo os que promoveram essa linha, em 1914 Jesus teria voltado para os gentios. E em 1918 ele veio para o templo, isto é, para aqueles 144 mil escolhidos que o Apocalipse 14:1 fala. Então, diz ali em Apocalipse 14, depois eu li, vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, com ele estavam 144 mil pessoas, esses são os escolhidos, e ele veio, e com isso ele constituiu a igreja. Portanto, o Testemunho de Jeová também surgiu a partir de uma controvérsia em torno dos tempos do fim. Armstrongianismo, é um tal de Armstrong, que também criou uma igreja mundial de Deus, e em 1975 disse que haveria de ocorrer a tal da Batalha de Armagedon, e aí a igreja seria arrebatada para Petra, que é uma cidade lá da Jordânia, e ele já tinha dito que viria em 32, 1936, 43, depois 72, finalmente 75, como não veio, ele abandonou tudo essa doutrina. Mas um grupo seguiu e assim formou um grupo também por causa dessa controvérsia. E finalmente, só para lembrar, isso é só dos últimos tempos, não pensando em começar a importância disso na igreja desde o tempo de Jesus. A questão da igreja da unificação. Sabe o que é a igreja da unificação? Daquele coreano, o reverendo Moon, né? Ele também disse, não, a segunda vinda de Jesus ocorrerá como foi a primeira, isto é, um homem e uma mulher perfeitos tornar-se os verdadeiros pais espirituais da humanidade. E ele achava que era ele e a esposa dele, certo? Então, ele criou uma legião de pessoas, são mais de 3 ou 4 milhões que seguem essa igreja hoje. Ele acaba de morrer, né? Ele morreu 3 de setembro, agora recentemente, mas essa da Igreja de Unificação entrou na mídia, YouTube, etc., porque flagrou-se o envolvimento de um grande líder da Assembleia de Deus no Brasil, chamado Bispo Manuel Ferreira. Não sei se vocês sabem, ele é deputado federal também, mas ele é o supremo chefe da Igreja Assembleia de Deus Madureira, porque a Igreja Assembleia de Deus tem 2 grandes convenções, Madureira e Belém. A Belém é a maior, mas Madureira é outra muito grande, e pessoalmente eu conheço, já estive com ele, mas ele foi flagrado presente em cerimônias do mundo, inclusive na Coreia, e dirigindo a palavra àquelas pessoas. E a pergunta é, ele está associado lá, porque ela na verdade não é uma igreja cristã, mas ela surgiu também em cima de um conflito em torno dos tempos do fim. Isso só para lembrar os tempos mais recentes e não entrar na discussão ou qualquer debate, apenas dizer que quando a gente se vai para dentro dos tempos do fim, esquecendo o contexto bíblico todo, surgem seitas, surgem grupos que se separam. Isso dói, isso machuca, isso traz rompimento de comunhão. Consequências são, as pessoas muitas vezes por causa disso abandonam suas responsabilidades diárias, vão subir num monte porque Jesus vai voltar, e depois ele não vem, o que acontece? Decepção, abandono, até suicídio. Então veja, quando não temos clareza, equilíbrio sobre os tempos do fim, o desastre pode ocorrer. Decepção, abandono e abandono da fé, inclusive. E a relevância ao próximo. A relevância hoje, só quero chamar mais o próximo slide, se puder.
a relevância do tema hoje. Eu trouxe aqui para mostrar a relevância desse tema hoje. Essa é uma revista que é bastante divulgada, é publicada em Vitória do Espírito Santo, Comunhão. Só para vocês terem uma ideia, essa é recente, ela é de janeiro de 2012. Página 12, por exemplo, saiu uma notícia interessante. Página 12, aqui diz o seguinte: cientistas marcam hora para o fim do mundo. Tranquilo, né? Temos agora a hora. Cientistas marcaram. Então, o relógio do Apocalipse, tem um relógio realmente simbólico que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, para alertar a humanidade sobre a influência das tragédias, etc. E ela já está, eu não sei há quantos segundos aí da chegada do fim, eles diminuíram um segundo porque a coisa está mais próxima. Então já marcaram cientificamente. Tá? Isso é uma revista. Aqui, Cristianismo Hoje, que é uma das revistas de maior influência no Brasil também, lida por todos, que ela é a correspondente Christianity Today nos Estados Unidos, é muito forte. Aqui também nós temos aí, por exemplo, na página 35 a 38, um artigo que no fim toca nisso. O universo com propósitos, e também entra um tanto nessa questão do fim do mundo. Mas eu pensei, a contracapa é interessante no final, a grande palestra que vai ser dada, ou já foi 15 a 21 de fevereiro deste ano, e veja o tema: santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo o tema? Ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor porque Ele está voltando. Então a grande questão é a volta de Jesus. Agora, depois temos a revista Mensageiro da Paz. Mensageiro da Paz. Não é Mensageiro Luterano, né? Mas é Mensageiro da Paz. Eu não sei se conhece essa revista. É a revista, digamos assim, de igreja de maior divulgação no Brasil. Para você saber. Ela é de uma influência capital. Ela é publicada pelas Assembleias de Deus Belém. E ela é abundante em torno das fins dos tempos. Aqui, por exemplo, nessa de março, página 2, aqui, por exemplo, fala, bem aqui embaixo, o grande título aqui é O Espírito do Anticristo e o Despertar da Fé Cristã. Estamos aí, tempo do fim. Termina, por exemplo, dizendo, aqui primeiro no meio, parece que as duas grandes marcas do final dos tempos serão o avanço da mentalidade e do poder do Espírito do Anticristo, nas questões estruturais, etc. E no fim termina, ou seja, o avanço do Espírito do Anticristo está aí, inclusive afetando as novas leis que estão sendo votadas no Ocidente, mas simultaneamente a igreja avança porque, como o seu fundador garantiu, as portas do inferno não conversarão contra ela, certo? Isso é uma nessa revista, mas também 14 e 15, que é o meio, é a principal. Vejam o título: Crise no Egito. Isso aí, o Egito estava em fogo, vocês lembram aí a pouco da revolta lá? Crise no Egito poderá aumentar o poder de grupos anti-Israel na região. Entenda como a geopolítica no Oriente Médio pode mudar radicalmente após essa crise e o que isso tem a ver com as profecias bíblicas. Tudo isso gira em torno, vejam onde o Foucault falou, o israelismo, como é uma coisa assim que ele falou, né? Aqueles que focalizam na terra de Israel como aquela fundamental, Jesus voltar, vai ser restaurar Israel, o Israel histórico, o Israel raça, etc. Então, a Assembleia de Deus exatamente mantém isso. E eles estão dizendo, ou seja, o principal prejudicado da nova geopolítica que poderá se desenvolver no Oriente Médio, pós-crise egípcia, chama-se Israel, o que aponta para as profecias bíblicas sobre o final dos tempos, que afirmam que haverá uma onda anti-Israel no mundo. Então, tudo isso é exatamente alertando sobre isso. Então, essa revista aí. E assim vai, todas essas revistas Mensageiro, eu tenho várias aqui que falam sobre, essa aqui é de abril, que é a página também 14 e 15, no centro dessa revista nós temos de novo uma grande reportagem sobre os tempos do fim. Catástrofe no Japão, veja, houve aqueles terremotos enormes, catástrofe no Japão, lembra Jesus, grandes
terremotos em vários lugares. E então considera exatamente nos primeiros anos do século XX, terremotos de grande magnitude têm sido cada vez mais frequentes. E no fim termina: Jesus está voltando, você está preparado? Daí também a página adiante tem outra que fala exatamente de tudo isso que já estivesse ocorrendo agora em relação aos fim dos tempos. Temos também maio desse ano. Maio fala em 14:15 de novo, é a central, a principal. E a guerra islâmica pelo califado universal, um dos sinais dos tempos. Também aí há várias fases. Fase 1 denominada despertar, fase 2 abrir os olhos, isso em 2006, fase 3 despertar e levantar, vai ocorrer 2006 a 2010, a fase 4 2010 a 2013, no meio dessa estamos, provocar a queda dos regimes árabes odiados. Depois o califado universal será estabelecido entre 2013 e 2016, já com o ocidente de joelhos, já está se prevendo todo o ocidente de joelhos diante do califado universal. E depois, confronto total entre fiéis e infiéis, 2016, vitória definitiva, a fase 7 em 2020. Tudo isso aí falando dos tempos do fim. E é interessante que essa revista sempre tem uma página inteira sobre Em Dia com Israel. Por que Em Dia com Israel a igreja está preocupada com isso? Porque Israel está no centro da doutrina dessa igreja em torno dos fins dos tempos. Então, identificar o gigante, uma preciosa estratégia. E aqui fala do Magog, fala de Satanás vindo, e quanto às nações que se levantarem contra Israel, ainda que rompam barreiras de Jerusalém, serão destruídas pelo próprio Senhor, que diz: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, isso tudo literalmente para a questão de Israel. E assim vai. Aqui também nessa revista de setembro, nós temos aqui também 14:15, bem no centro, a crise econômica nos Estados Unidos fortalece o projeto de nova moeda mundial, que seria um dos sinais dos tempos do fim. E no fim fala aqui, as 10 principais características do anticristo, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. E uma delas é uma moeda para todo mundo, está por acontecer e Jesus voltará. Aqui está bem propagado. Isso é outubro de 2011. Nós temos aqui página 17, uma referência também, a salvação na grande tribulação. Vocês ouviram falar ontem também, grande tribulação, que é um dos eventos que está por ocorrer. Depois, aqui nós temos novembro de 2011, 4 e 5. Aqui já na capa, mais uma vez o mundo se levanta contra Israel. Daí 4 e 5 continua falando sobre isso, mais uma vez cumprindo as profecias. O mundo se levanta contra Israel, tudo em torno dos últimos tempos. Março de 2012, as mudanças climáticas e as profecias bíblicas. Aqui fala que as últimas mudanças climáticas já são alguma coisa que diz respeito a isso. A onda de frio no mundo, as próprias profecias bíblicas e o governo mundial. Projeto apocalíptico de governança mundial. Terminando, Jesus vem. Os sinais da proximidade de sua segunda vinda estão se cumprindo cabalmente. Catástrofes naturais acontecerão, já estão acontecendo de fato, mas devemos ter cuidado para não crermos em qualquer previsão, etc, etc. Então já está aí. E finalmente, essa última aqui, o caminho do controle total de Apocalipse 13, está aqui na capa, e 14 e 15, lá no centro, fala de tudo isso. Governos aumentam cada vez mais seu controle sobre a vida das pessoas. Profecias bíblicas falam de um governo mundial, no qual a vida do cidadão será completamente controlada, os preparativos já podem ser vistos, terminando dizendo: por razões circunstanciais irresistíveis, caminhando inevitavelmente para a formação do cenário descrito nas Escrituras Sagradas para o final dos tempos. É inexorável, o fim se aproxima, Jesus vem. Você está preparado? Isto são... Quantos leem isto aqui no Brasil? Tem uma ideia? Qual é o tamanho da Assembleia de Deus no Brasil? 14 milhões por baixo, 22 milhões por cima.
certo? A maior igreja evangélica do Brasil. E não podia deixar, super interessante, acaba de sair, super interessante, não é uma grande revista secular. Olha aqui, as maiores batalhas da Bíblia, todas elas descritas aqui, brevemente, mas o final aqui, eu vou mostrar pelo menos isso aqui. Olha aqui, ó. Isso eu comprei domingo passado em Belém, Pará, porque eu preguei lá e estou vindo de lá. Fim dos tempos. Confira os melhores momentos da batalha definitiva entre o bem e o mal, profetizada pelo apóstolo João no Apocalíptico livro das Revelações. Está aqui em gravura. Isso está nas bancas de todo o Brasil. Super interessante. Está tudo aí colocado. Portanto, vejam, o tema é relevante ou não é? Extremamente relevante. Ou vocês estão preparados para responder, ou vão entrar na onda. Porque ele é de uma avalanche. Por todos os lados se fala sobre os tempos do fim. Então, e nós? Por isso vamos para a Bíblia e os tempos do fim. Eu espero que vocês consigam me acompanhar. Eu quero dizer antes de tudo, e gritem se não entendem. Gritem se eu corro demais. Eu paro e explico. Gritem se alguma coisa não está compreendida ou estão perdidos. Com toda honestidade, gritem. Ah, não sei, esqueci, não peguei. Não tem problema, não estamos entendendo mais. Vamos? Então tá bom. Pois não, já gritou, é isso aí. Uma interrupção. E essa história de que o mundo vai terminar agora em dezembro? Exatamente, por isso que isso está tão caliente, né? Está se falando de uma tal de profecia, não sei, dos maias, etc. e tal, tem o tal do fim de 2012, e etc. Tem um cara que previu o fim, eu não quis mostrar aí, que tem na internet. Era 30 de junho desse ano, aí no fim a coisa não ocorreu, ele se decepcionou, dizendo agora não prevejo mais nada, agora já não sei mais nada, eu achei que ia ser, não sei, mas ele investiu milhões lá nos Estados Unidos, no site dele, na sua rádio, TV, e propagou. Muita gente pediu demissão no dia anterior do trabalho. Mas um monte de gente largou o trabalho, porque amanhã o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão de uma vez, porque amanhã eu vou lá esperar Jesus voltar. Estão esperando até hoje. Perderam o emprego. Entendeu? Tá certo. Boa lembrança. Não, boa lembrança, é isso mesmo. Muito bem. É o seguinte. A Bíblia fala muito dos tempos do fim? Fala. O Antigo Testamento fala, já perguntei, fala, pouco ou muito? Muito. E talvez vocês vão se assustar. Eu estou tentando assustar vocês. É preciso se assustar. O Antigo Testamento assusta sobre os tempos do fim. Porque a Bíblia fala num conflito. As Escrituras proclamam um conflito. Uma guerra. Por isso, o sangue corre, literalmente. Corre praticamente em todas as páginas da Bíblia. Só querendo ignorar, mas se você ler com seriedade, o sangue corre, porque há um conflito sério. Um conflito violento, um conflito sangrento, com batalhas e massacres hediondos, e muitos que pensam em amor de Deus de modo superficial, sentimentaloide ou espiritualizado, escandalizam com essas profecias e com essas descrições na Bíblia. Comecemos. Pré-história. Seguinte, eu vou dar um panorama, tá? Eu chamo pré-história não porque não seja história, mas porque é um período não documentado pela história secular. De Gênesis 1 a Gênesis 11, praticamente não temos uma documentação extra-bíblica que fale daqueles eventos.
Por isso, normalmente se chama isso de pré-história, não com o sentido de dizer que não tenha sido história, foi, mas ela não, no sentido científico, é considerada história porque não existe documentação, digamos assim, de testemunhas ou de fontes extra-bíblicas sobre esse período. Mas o que ocorreu nesse período? Nós temos aí a Bíblia começando nesse período com o quê? Com a criação do universo. Quando a Bíblia fala Deus criou os céus e a terra, essa designação, céus e terra, significa universo. Deus criou o universo. Ele chama tudo a existência. O universo, a terra, os animais e os seres humanos como o supra-sumo, como a coroa da criação. E tudo isso procede da boca de Deus. Deus fala, Deus disse que haja. E assim aconteceu. Depois sempre diz, ele disse, falou e aconteceu. Esse disse, nós sabemos pelo Novo Testamento, esse disse ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é a palavra encarnada. Deus criou o universo por meio de Cristo, por sua palavra. Ele disse. E então o que ocorre depois da criação, depois de ordenar tudo, depois de dar uma esposa para o Adão, depois etc, o que ocorre? Aparece o pecado. Na forma de serpente, surge o diabo. Entra em cena como oposição. A Deus, ele consegue aliciar o casal. Sempre se fala da época que caiu tão fácil. O diabo. Isso é para ajudar vocês mulheres a entender, né? Então, a Eva foi, conversou, dialogou e tal, e tal. Mas pior foi o Adão. Ele caiu que nem um pato. Ele nem discutiu. Certo? Não, sempre culpa a mulher tudo bem, mas ela discutiu. Não, porque finalmente tá, ela foi seduzida e comeu. Mas aí ela deu para Adão, tá tudo bem. Certo? Então, os ambos, digamos assim, ambos caíram feiamente na tentativa do diabo de levá-los e levou-os facilmente. Bom, a queda foi o desastre. Aí começa o conflito. O conflito se estabelece. E ele logo tem resultados imediatos para não esquecermos. Gênesis 4 já relata. Gênesis 4 nós temos já o assassinato. O primeiro assassinato, certo? É os dois irmãos. Caim e Abel, etc. E depois que Caim mata, Deus vem e escuta. Mas quem sou eu? Eu não sei onde é que está. Eu sou por acaso. Quer dizer, aí ele entrou mentira, aí tudo. Para mostrar que o conflito se estabeleceu e o resultado é desastroso. Mas aí logo vemos como Deus, porque se a maldade, se o conflito vai ao fim, se ele é deixado livre à solta, ele vai à barbárie, ele vai ao fundo do que pior pode ocorrer. Por isso mesmo, se vocês lerem bem Gênesis 4, Deus põe um próprio sinal no próprio Caim para segurar a maldade. Porque ele diz no versículo 15, o Caim fica apavorado, porque depois de flagrado ele reconhece o que fez. Ele diz, mas se alguém, já antes, eu não vou poder aguentar esses castigos, porque qualquer um que me vê vai querer me matar. E aí Deus diz, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não matasse. Deus colocou um sinal de proteção em cima do Caim. Isso era a maneira de segurar a maldade, segurar a atrocidade que ia seguir, se o pecado é deixado solto. Esse conflito, e Deus sempre vem de alguma forma para segurar, porque senão a coisa vai à brecha. Adiante. O capítulo 5, talvez nunca leram, porque é uma genealogia. Mas as genealogias são fundamentais na Bíblia, ou seja, senão a gente não entende a Bíblia. Mas nessa genealogia, se tem uma coisa que fica clara, é que a morte definitivamente entrou no mundo. Não disse isso lá no começo de Gênesis 3,15? Quem
se comer, vai morrer. E agora vem a morte. Se você ler a cada versículo, Adão viveu tanto, teve filhos e morreu. Depois, Sete, o filho dele, viveu tanto, teve filhos e morreu. Então é morte após morte, morte após morte. A morte entrou mesmo. Mesmo que viveram há 900 anos, alguns 900, não sei das quantas, mas não tinha como escapar. Morreram. A morte está aqui. Menos 19. Menos um. Que Deus tomou. Enoque. E aí mostra como Deus de novo já interveio de novo para segurar as pontas. Aí os primeiros capítulos, a partir do 4, 5, 6, 7 e 8, nós vemos onda após onda de... Aqui acho que já pode ir para o seguinte: onda após onda de depravação e maldade. Gênesis 4 nós já vimos, Gênesis 5, Gênesis 6 e 7, lá começa a onda de depravação. Os filhos de Deus casam com as filhas dos homens. Quem é isso? Não sei, difícil de saber, mas mostra uma coisa: relações que se tornaram nefastas. E aí Deus entra, esta história, Deus disse a Noé: resolvi acabar com a raça, eu não aguento mais, o pecado tomou conta, uma onda terrível de perversão, eu entro. E ele vem e de novo acalma a situação com o quê? Com o dilúvio. Acaba, mas salva. O dilúvio ele é destruição, mas também é salvação. Ele salva Noé, sua família. E quando depois Noé, mal e mal saído do barco, já começa a onda de pecado, porque ele já teve que amaldiçoar os seus filhos, etc, etc. E depois culmina de novo na perversão, levada ao extremo em Gênesis 11, quando vem a Torre de Babel, todos unidos, construindo para chegar no céu. De novo, é a repetição do pecado original. Eu quero ser igual a Deus, não é isso? Eles de novo querem ser igual a Deus, querem chegar lá no céu. E Deus diz: espera aí, vamos acabar com essa brincadeira? E ele entra e confunde as línguas, e as pessoas se dispersam por todo mundo. Isso foi uma maneira de conter de novo a maldade. Conflito é a essência do que a Bíblia relata. Mas o tema é a vitória de Deus. Deus vence. Seja quão grande for, quão grande será a maldade, Deus haverá de vencer. E depois dessa dispersão de Gênesis 11, surge Abraão. De novo, para dar alguma esperança a esse mundo perdido que ele dispersou por toda parte do mundo, ele chama o quê? Abraão. Abraão já cria? Ele era um remanescente crente? Não. Ele era tão como os outros. Deus o chama, ele ouve, ele sai da sua terra, etc. Aí começa a história de Israel. É o seguinte: a história de Israel com Abraão no começo. E ele repete, Deus repete ali, em resumo, o que ele disse já a Adão, que ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Portanto, aqui de novo temos o recomeço da vitória de Deus, prometida. Vai haver, por mais maldade que haja no mundo, no final Deus vai ser vitorioso, ele vai sair vitorioso. E aqui está a semente da vitória, por meio de você. E aí vem os patriarcas e continua o conflito. Vocês logo veem em 14, temos uma guerra dos 4 reis contra 5. Ló, o sobrinho de Abraão, ele é preso. Abraão entra na briga, ele acaba com os... Ele salva Ló. Depois, Gênesis 18, 19, temos Sodoma e Gomorra. Imagina que nível a maldade solta ocorre. Deus de novo teve que intervir. Ele acaba com aquelas cidades. Ele acaba com aquelas cidades. Até hoje,
a terra, ou ali onde é que essas cidades estavam, elas são tomadas por aquele enxofre, aquelas coisas todas que Deus fez derramar ali para acabar com aquelas cidades. Depois, Jacó e Esaú, a briga entre os próprios irmãos, 27, a bênção de Isaac, ali já entra conflito. Gênesis 36 até 37, ali José e seus irmãos, a briga de família, o conflito está sempre presente, e Deus intervém, mesmo de uma forma totalmente inusitada, porque José parece que ele perdeu. José foi vendido para o Egito, mas depois José dá a lição lá no Egito, quando os irmãos se cagam de medo, desculpa a expressão, porque eles reencontram o seu irmão que eles tinham vendido achando que ele estava morto. O que José diz? Não, o que vocês intencionaram mal para mim, Deus transformou em bem, pude vos salvar. Então ele salva. Veja, Deus sempre tem um jeito de vencer o pior, o conflito. No conflito Deus sai vitorioso. E então ali ele vence. E aí começa aí começa na verdade a grande história de Israel, porque no Egito, finalmente Jacó vai para o Egito e tal, e o povo cresce enormemente, e aí de novo o conflito é grande, porque os egípcios viram aquele povo crescer e queriam acabar com ele, escravizar, etc. O que é Deus? Deus acha um jeito, através de Moisés, e tira eles, etc. Difícil foi toda aquela tira, o faraó não querendo, etc. Finalmente ele sai, e aí nós sentimos que, veja, nesse conflito, e aí às vezes as pessoas superficialmente lendo o Antigo Testamento acham que sempre é um conflito entre povos, entre pessoas, mas ali fica muito claro que o conflito no fundo é Deus e o diabo. Deus e o diabo, porque em Êxodo 12, ali fica claro que a briga é muito maior. Êxodo 12, versículo 12, lá nós temos o seguinte: nessa noite, que é justamente na última noite, antes deles saírem do Egito, quando Deus disse que vai matar todos os primogênitos, veja como o sangue rola, matou mesmo todos os primogênitos das famílias egípcias, e também quem não tivesse posto o sangue sobre a porta, porque o sangue é que libertou. E ele ia matar, e ele disse: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei. Vejam, e no fundo, que castigo é esse? Castigarei os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Porque no fundo a briga era com os deuses. E aí às vezes não entendemos a questão dos deuses na Bíblia. Os deuses existem, eles têm poder? Claro que tem. Nós às vezes assumimos que não tem. Não, deuses falsos, isso é bobagem. Está vendo? Vocês vão se assustar? Eu pergunto, quando Moisés atirou aquele seu cajado, ele não virou cobra? E quando os representantes dos egípcios atiraram os seus, não virou cobra? Então, era mágica? Não. Era deuses. Senhores, aí que precisamos entender, atrás de todo Deus está o demônio. Ali o demônio jogou e se transformou. O problema, qual é a diferença agora? Vocês leram a história? Qual é a diferença? Quem engoliu quem ali? A serpente do cajado de Moisés engoliu as outras duas. Aí que está a vitória. O Deus Supremo é maior que o demônio. Então ali se estabeleceu a luta. Então por trás do Egito, a Faraó era a encarnação dos deuses, a encarnação do demônio. E era por isso que era preciso essa derrota, esse massacre, esse sangue derramado. E é por isso diz aqui: hoje sairão e castigarei todos os deuses do Egito. Então, agora, portanto, essencialmente nós temos na história de Israel a continuação daquele conflito, daquela guerra,
daquela batalha cheia de sangue. E depois começa a peregrinação. Êxodo 16 até Deuteronômio, Israel está lá no deserto. Mas o conflito é enorme ali, porque Israel é seduzido de novo. Daí um pouco eles estão, ai, que fome que eu tenho nos pepinos e não sei do que lá no Egito. Por que esse Deus desgraçado nos tirou de lá? Porque lá eu pelo menos tinha comida, aqui no deserto estava me deixando morrer de fome. Tinha esquecido tudo. Não é nós aqui falando a mesma coisa? E aí o que ocorreu? Agora vocês vão ficar, vocês todos vão morrer aqui. Vocês não reconhecem mais o que vocês eram e o que eu fiz. Morreram todos ali no deserto. Menos quem? Josué e Caleb. Então, todos os que depois entraram na terra de Canaã eram nascidos no deserto. Eram os novos. Então, porque o conflito não é só de externo para dentro, é também interno, porque o diabo também começa a tomar conta das pessoas. Eles estavam lembrando dali. E inclusive fizeram bezerro de ouro. Esse foi o Deus que não fez, entendeu? Bezerro de ouro. Levantaram outro Deus. E Deus teve que intervir. Enfim, a luta continua. E essa continua. Depois eles entram e aqui eu tenho que pular, evidentemente, a história. Finalmente tomaram a terra de Israel. Vou entrar em alguns detalhes mais adiante. E a história se desenrola. No fim, a ruína de fato parece ocorrer definitivamente. Israel se perde. Israel se afasta no tempo dos reis. Lá no fim se afasta e Israel é tomado. Primeiro o Reino do Norte. Israel, chamado Reino do Norte. O Reino do Norte, em 722 a.C., ele é terminado pelos assírios. E os assírios não tinham qualquer complacência. Eles não os levaram em cativeiro. Eles levaram e distribuíram entre todos os povos. Por isso Fukui disse que ele acha que ele é um descendente de Israel. É possível, porque ali no norte, os assírios, diferente dos babilônios depois, os babilônios levaram o povo de Judá e colocou num lugar só. Mas os assírios levaram Israel do norte e os espalharam entre todos, para que nunca mais pudessem se unir. Assim foi. E o último profeta que falou disso foi Amós. Amós foi aquele profeta que foi mandado como um último recurso para ver se Israel do norte acordasse. E Israel não acordou. Os primeiros capítulos de Amós são tremendos. É um tremendo sermão. Ele começa xingando os outros ao redor. Ele diz, ele fala contra, primeiro, o Tiro. O povo do Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, etc., que levaram a... Por isso, diz Deus, eu vou pôr fogo nas muralhas. Então seria o seguinte, mesma coisa que assim, os luteranos e alvianos. Olha, esse LP fez tanta besteira que eu vou acabar com ela e nós. Uau, que bom, né? E depois, olha a Assembleia de Deus, que bom, só nós estamos sobrando aí, né? Mas é assim, ele vai rodeando, Edom, Amon, aí finalmente ele chega, Moabe, aí ele diz Judá, aí os israelitas, o que Judá? Mas Judá ainda é nosso irmão? Quer dizer, esse é o ponto, era um sermão para tentar chamar a atenção deles. Ele diz, Deus vai destruir todos os povos ao redor. E aí, de repente, chega em Judá e ele já começa a tremer. E nós? Aí, no fim, ele diz, Israel. Ele chega em Israel, o povo tem cometido tantos pecados, que ele conseguiu a atenção deles. Agora, vocês que estão rindo dos outros, na verdade, são os piores de todos, porque vai acabar com vocês mesmo. E ali surge o tema do dia do Senhor, que eu vou falar depois. Vocês querem que venha o dia do Senhor? O que é que vocês querem esse dia? Por que querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge do leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. E o que ocorreu? Achou que a tentativa era acordá-los, mas eles desprezaram Amós. Poucos anos depois,
desapareceu do mapa. Israel desapareceu do mapa. Aqui falou Israel, Reino do Norte. Judá, depois é outra história. Mas Judá caiu em 587 a.C. Isaías é o profeta que antecipa aquela desgraça, vai falando e anunciando, e finalmente, especialmente Isaías 40 e 66, e Jeremias depois vive no meio daquela desgraça toda. Judá é levado totalmente para a Babilônia, o templo é destruído, Jerusalém é destruído, Judá é levado para sofrer o cativeiro babilônico. Portanto, no final desse período, especialmente surgem temas relevantes sobre os tempos do fim. Isso então, em termos de história, e agora eu quero focar exatamente isso aqui. Estejam preparados para essa parte. Essa história de conflito e de guerra levanta alguns temas pavorosos, que são tudo já referentes aos tempos do fim. O dilúvio. O dilúvio, ele é uma catástrofe para a humanidade. Depois o Novo Testamento, Mateus 24 já faz uso dele, dizendo que o que o dilúvio representa. Ele diz aí, por exemplo, os versículos 36 e 39, Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Ele está falando dos últimos tempos. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Vocês estão vendo que o dilúvio foi sim um castigo para aquele momento em que a humanidade toda tinha se perdido e só Noé ainda estava crendo em Deus. Portanto, nós temos que, aqui eu quero introduzir uma figura. Vocês vão ao cinema de vez em quando, não? Hoje talvez não tanto, mas vocês vão ver o filme na televisão e tal. Não acontece que antes de o filme começar tem assim chamado trailer. Sabe o que é trailer? Ele traz aquelas cenas mais chamativas, né? Do outro filme, ele diz: esse eu vou ver! Certo? Pois é, o dilúvio é o quê? É um trailer do fim do mundo. É trailer do fim do mundo. Se o dilúvio foi pavoroso, imagine como será. É o que Jesus está dizendo. Será como no tempo de Noé, quando menos esperam, vai cair. Outro, Sodoma e Gomorra, trailer. Sodoma e Gomorra também, aquela, sei lá como descrever, né? Aquela perversão total. E hoje está se introduzindo a mesma perversão, hoje até nas leis brasileiras. O que vocês estão achando que vai ocorrer? Cedo ou tarde. O trailer mostra o que vai ocorrer. Vai entrar. Deus não vai deixar problemas. Ele nunca deixou. Depois, o bezerro de ouro. Quando o próprio Israel, dentro da própria igreja, digamos assim, não usa essa palavra igreja no Antigo Testamento, mas a própria igreja, de repente Moisés estava lá no alto, ouvindo de Deus uma série de coisas, e ele demorando, porque papai, nós somos assim. Começamos a xingar pastor, xingar todo mundo, porque papai. E aí começa a já levantar outro Deus, etc. Ali foi uma intervenção, matou não sei quantos mil dos próprios israelitas. É um trailer. E eu quero falar especialmente do quarto desse primeiro ponto: aniquilamento de povos inteiros. Herem é hebraico. Aqui nós estamos falando do Herem. Herem é aniquilamento, guerra santa. É explicitamente comandada por Deus. Deixa eu ver Josué 6. Aqui está, acho que até o Josué 6. Ele descreve isso muito bem.
Às vezes não lemos com muita atenção o que é dito lá. Mas Josué 6 diz o seguinte, algumas palavras. E Josué está simplesmente repetindo o que ele ouviu do Senhor, começando no versículo 16, 17. Gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo que é nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe. Por quê? Porque nós sabemos que ela guardou os espiões, etc. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata e ouro, etc. Depois segue. Então os sacerdotes tocaram as cornetas, logo o povo viu, destruição, gritou, etc. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com as suas espadas todos que estavam na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Tudo. Massacre total. Deus o exigiu. Deus o exigiu. E aí ele diz, mas espera aí. Isso condiz com o que Jesus, o amor que Jesus ensina e diz, orai pelos vossos inimigos, certo? Nós não podemos esquecer que Israel era ao mesmo tempo igreja e Estado. E é a história especial do povo de Deus, em que a guerra fazia parte. Era o conflito que se resolvia entre o povo de Deus, o próprio Deus e os seus inimigos. A conquista da terra estava de acordo com o propósito divino. Ele queria entregar aquela terra ao seu povo. Era guerra total, envolvendo corpos, assim como almas, a propriedade física real do planeta, bem como as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais, que governavam aqueles povos por meio dos seus deuses. Então a vitória e a salvação tinha que ocorrer com morte, com extermínio, sem dúvida alguma. E se nós temos dúvida dessa crueldade de Deus, então nós ainda não entendemos a cruz. O que é a cruz? A cruz é a crueldade de Deus na sua essência maior. Ele mata o seu próprio filho, sangra. É por isso que é sério. Se nós achamos que isso não é verdadeiro, ou que nós temos que distorcer, não, porque muitos usam isso dizendo a ética do Antigo Testamento é inferior, ainda não tinha entendido perfeitamente o amor de Deus, não entendeu muito bem, porque a ira de Deus só é compreensível se nós tomarmos a sério isso, e isso ocorre na cruz. Cristo absorveu toda essa ira, toda essa crueldade em cima dele mesmo, em nome de todos e por amor de todos. Isso ocorre nessas guerras santas de extermínio total. Não podiam esperar. E é o que se prevê também para o fim dos tempos. Eu quero só lembrar Isaías 34. Isaías 34 também fala do fala ali de Edom. Edom, representante de todos os povos que são contra Deus. E ele então fala do aniquilamento de Edom. Ele diz, a espada do Senhor, capítulo 34, 5 em diante, está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros, touros novos, etc, etc. Pois esse será o dia da vingança de Deus. Então,
Isso já foi predito em Números 31, Deuteronômio 20, fala dessa guerra santa, o Heaven, portanto, isso são de novo trailers do que vai ocorrer nos tempos do fim. Ali foram, inclusive um teólogo criou uma palavra bonita, intrusão. O que nós temos nesses momentos da guerra santa, do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, nós temos a intrusão, intromete-se na história uma faísca do juízo final, só para nos alertar, dizendo: te cuida, porque vai ser pior. Olha bem para o que aconteceu lá, porque se você não estiver atrás de Cristo, escondido atrás dele, que sofreu a pior de todas, e se ele não me protege, te lasca, meu. Vai ser exatamente como em Sodoma e Gomorra, como estas guerras. O outro tema que começa a surgir é o do dia do Senhor. Dia do Senhor, aí tem muitas passagens, inclusive escrevi um livro sobre isso. Um dia tem que publicar, né? Sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento e como ele se cumpre no Novo. Mas talvez a passagem Sofonias 1 é talvez a mais descritiva. Sofonias número 1, não sei se esses caras cantaram isso no coral. Dies irae, dies irae. É um cântico latino que fala do dia da ira, aquele dia que o Senhor preparou para os últimos tempos. O texto base é justamente de Sofonias. Ele diz assim, capítulo 1, versículos 14: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo, ou se cagarão na calça. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína, destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de cornetas, de gritos de batalha, de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas de altas torres de vigia. O dia do Senhor será terrível. Esse tema começa a surgir para mostrar o que ocorrerá no dia do Senhor. Mas nesse dia, além da destruição, é a salvação. Então esses dois temas são muito fortes. O dia do Senhor não é só de ira, mas também de salvação para aqueles que estão atrás do Senhor, que estão atrás de Jesus. Por isso, já no capítulo 3 fala disso. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus está com você. Naquele dia também haverá dia de salvação para aqueles que são os verdadeiros fiéis. Será dia de festa. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei, eu os trarei de volta para o seu país, farei com que prosperem de novo. Eu, o Senhor, farei. Dia do Senhor é outro tema fortíssimo no Antigo Testamento, que começa a apontar para os tempos do fim. E aqueles dias também, tem trechos bíblicos que falam aqueles dias, e ele fala mais do período preparatório para os últimos tempos. E finalmente os salmos imprecatórios. Vocês já ouviram me falar isso? Salmos imprecatórios. Já ouviram falar essa palavra? São vários. Na liturgia eles não são usados. É uma pena, porque nós luteranos até nos inclinamos a isso. Em vez de ler esses salmos, nós nos deixamos de nada. Não, parece que não podemos ler esses salmos. Mas o Salmo 139, que nós até conhecemos bastante, né? Mas a leitura às vezes termina antes do trecho imprecatório. O que é imprecatório? Em que nós oramos pela destruição do inimigo. O Salmo 139, ali a partir do versículo 21, deixa eu ver se eu acho, tem tantas para eu achar aqui, 139 agora. 139. O 139 é um tremendo salmo, porque ele fala de Deus, o Deus primeiro onisciente, conhece todas as coisas, depois o onipresente, ele está em todo lugar, finalmente ele é o Deus poderoso, criador de todas as coisas, e no fim o salmista diz no versículo
19 em diante. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam mais coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com ódio perfeito, diz na RA. Aqui diz, eu os odeio com todas as minhas forças. É uma maneira de dizer com todas as minhas forças. É um ódio perfeito. Existe um ódio perfeito? Na Bíblia tem um ódio perfeito. E nós oramos esse ódio perfeito. Isso são orações imprecatórias nos Salmos. Olha o 58, Salmo 58. Salmo 58. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, você só pensa em fazer o mal e comete crime de violência. Os maus passam a vida praticando o mal desde o dia em que nasceram e tarará. Versículo 6. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Isso é violento ou não é? É de arrepiar. E é uma oração perfeita. É mesmo? E assim vai, 109, 83, são salmos chamados imprecatórios. Aí a pergunta, são compatíveis com a oração de Jesus na cruz, que está lá na cruz, pendurado, e diz, ó Deus, perdoa esses caras que não sabem o que fazem. Por isso alguns dizem que esses salmos são na verdade um desfile de exemplos de que a ética do Antigo Testamento é inferior, ela não conhece ainda o amor universal de Deus. Mas, de novo, igreja e Estado. Israel era na verdade a igreja e a Estado. Então tudo isso vai junto. Os inimigos políticos, os inimigos eram concretamente os inimigos da igreja, eram do povo de Deus, inimigos, portanto, de Deus. Eles são, contra os quais está se orando, são os exemplos máximos, os arquétipos do demoníaco, e precisavam ser destruídos. Na verdade eram representantes do anticristo, de Satanás mesmo. Nós vamos orar a favor de Satanás? Nós vamos dizer, Deus, mata esse desgraçado e todos os seus aliados. E tem duas maneiras que Deus pode matá-los, os associados do diabo. Uma, colocando-os atrás de Jesus, porque ele já matou eles todos. Não foi isso que também ontem ouvimos? Cristo já morreu, a ira de Deus matou aqueles desgraçados tudo. Então, ou eles se escondem atrás dele, e aí sim, Jesus é o morto em lugar deles, ou se eles não se escondem, aí que caia sobre eles. E eu acho que nós oramos pouco isso hoje. Não meu inimigo pessoal, esse eu tenho que abraçar, tenho que pedir que Deus o perdoe. Mas os inimigos da causa, os inimigos da fé, os inimigos da igreja não luterana, a igreja de Deus. Os inimigos que querem acabar com a fé cristã no mundo, eu tenho que orar, Deus mata esse desgraçado, coloca eles atrás de Jesus, porque daí já estão mortos. Ou então, se eles não se colocarem, mata-os mesmo. Quem sabe Deus nos protegeria mais se nós orássemos por isso. Então a oração da imprecação tem lugar, e ela de novo é uma faísquinha, um prelúdio, porque no fim do mundo a Bíblia não fala que nós vamos julgar os ímpios, e nós vamos lá no fim do mundo dizer, ó Deus, não, cuidado desses ímpios, não, mata esses desgraçados, certo? E aí, estão escandalizados um pouco? Está assustando? Eu não vi ninguém gritar ainda que não está entendendo, alguma coisa parecida? Está claro? Bom, até tomo uma água. Bom, enfim, a ira de Deus é estruturada
naturalmente importante e parte indispensável da teologia, da nossa compreensão bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Porque senão não dá para entender a cruz. A cruz só dá para entender que Deus odeia mesmo e vai matar mesmo a maldade. E Ele matou em Jesus Cristo. Ele a matou mesmo. E na ressurreição sai a vitória. A vingança é só dele. Essas orações nós não podemos tomar para nossas inimizades. Ó Deus, mata aquela mulher lá que está me enchendo o saco. Não dá para fazer. Porque ela não é inimiga de Deus. Tem que saber, eu sou pecador mesmo. E ela está fazendo um favor para mim, para me acordar. Entendeu? Então, não se confundam as coisas aqui. E por isso diz, temos que nos juntar a Cristo e de fato pedir que Ele tome conta dos inimigos da sua causa, dos inimigos da igreja, dos inimigos da causa de Deus. Não sei o meu tempo nessa altura. Quanto tempo vocês querem que eu fale? Eu tenho ainda meia hora. Está aqui, obrigado. Primeira vinda de Cristo. Primeiramente, nós temos a recapitulação. Na primeira fase da vida de Jesus, vejam, aquela imagem lá do Antigo Testamento. Humanidade perdeu-se, foi destruída no dilúvio, novamente surgiu, ainda dentro da humanidade, e foi espalhada pelo mundo inteiro. Aí surge Israel através dos patriarcas, o povo de Deus se desenvolve e vai até o Novo Testamento. Ele também se perde, finalmente agora vem, quer dizer, houve da humanidade foi descendo para Israel foi se perdendo, ficou só um remanescente fiel, e aí surge Jesus, portanto, no começo da sua vida, ele recapitula essa história. Logo vocês estão vendo, antes de ele entrar no ministério, ele é tentado por quê? Pelo diabo. Há uma certa repetição de Gênesis 1, não é isso? Gênesis 3, quando, mas veja, se comer dessa árvore, aí você vai se tornar igual a Deus. Não é que o diabo diz mais ou menos a mesma coisa? Se você saltar daqui, todo mundo vai aclamar você como o maior de todos. Não é isso? É a repetição da tentação original. Jesus manda o diabo as favas, né? E depois ele sai e começa o seu ministério. Aí, uma coisa que assusta no começo, há tantos endemoniados na Bíblia. É endemoniado para tudo que é lá. Jesus expulsa um monte aqui, um monte ali, até manda um monte para uma manada de porcos. Está cheio de demônios. Por quê? Mas é evidente, o diabo soltou o inferno inteiro. Ou era ali que ele ganhava de Cristo, ou nunca mais. Ele soltou aqueles demônios tudo para ver se de alguma forma pegasse Jesus. E depois Jesus vai e desenvolve o seu ministério. E justamente nessa fase nós podemos ver aquela repetição, aquela recapitulação da história de Israel. Porque no Israel antigo, como é que se encarava o resto do mundo? Como é que pessoas que não eram de Israel poderiam ser salvos? Eram vindo a Israel. Centripeto. A visão era centripetar. Isto é, de fora tinha que entrar para centrípeta. Lá estava Jerusalém, lá estava Deus habitando, e as pessoas tinham que vir para ver. Por isso Israel, a localização geográfica, inclusive, onde é que estava Israel? Israel, naquela época, naquele mundo, era o centro do mundo geográfico. Qualquer povo que quisesse ir para um outro povo tinha que cruzar Israel. Por isso, o que
Israel era chamado a ser um povo santo, que quando alguém passasse, mas que Deus eles têm? Pudessem ser chamados para ver o Deus verdadeiro. Então, centripetar. E nós vemos isso em Jesus. Vejam Mateus 15. Mateus 15, Jesus está aquele encontro com a mulher cananeia. Ele vai, certa mulher cananeia, versículo 21, capítulo 15 de Mateus, né? Ela chega e diz: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo um barulho, está enchendo o saco. Aí Jesus respondeu para ela: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não ficou até assustado. Peraí, Jesus não é o Salvador do mundo? O que ele está dizendo para ela? Eu só vim para os perdidos de Israel. Mas é que ele está recapitulando a história do Antigo Testamento. Tinha que vir a Israel para ser salvo. E aí ela diz, então ela veio e ajoelhou: Senhor, me ajude. Aí diz ele assim: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Caramba, essa mulher ainda aguentou ficar lá, né? Aí ela diz: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E ela foi salva. Mas no fundo isso é a recapitulação. Quando chega a cruz, e ele, toda aquela ira daquele conflito armado cai sobre ele, ele destrói, e lá diz: está consumado, acabou, agora a vitória é final e completa. O que ocorre? Observar que até esse ponto, os de fora eram para chegar para dentro. Mas depois de ressurreto, quando ele sai 3 dias do túmulo, que é a maior e mais duradoura obra de Deus, a ressurreição, porque é a vitória definitiva. Ali o sangue rolou, ali o sangue acabou com a miséria de todos os desgraçados do mundo, porque foi ele que morreu no lugar deles. E aí ele saiu vivo e disse: agora acabou, vitória para todo mundo. E aí ele diz o quê? Mateus 28, lá no final, o que ele diz para os apóstolos? Ide. Está vendo que mudou? Não é mais centripeto, é centrífugo. Para quem sabe o que é centrífugo, alguém sabe? Eu conhecia a centrífuga lá em casa, que minha mãe tinha para fazer nata do leite, né? É um rolo que gira e joga o leite e no fim transforma em nata. Centrífugo é que vem do meio para fora, joga para fora. Por isso Jesus lá no versículo 28, Mateus 28 diz: agora, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, Deus me deu, agora acabou, a vitória alcançada. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a ordem é sair, não é mais entrar. Ele acabou com a entrada? Não, agora somou a saída. Nós, igreja cristã, nós ainda precisamos ser exemplos de vida cristã, que as pessoas de fora dizem: uau, que igreja bonita, que maravilha aquelas pessoas lá, eu quero conhecer aquela igreja. Quer dizer, também nos chamar, mas ao mesmo tempo essa igreja é chamada de sair para ir ao encontro dos perdidos. Centrífugo. Agora o Cristo encarnado, a sua palavra, que está na palavra de Deus, é preciso ser levado para todos, pregado em todo o mundo. Deus sempre foi aquele que levantava Israel, derrotado, agora de modo definitivo levantou o mundo inteiro, morreu por todos e disse: agora vamos para fora. Então o grande momento culminante do dia do Senhor, de tudo que lá no Antigo Testamento se profetizava, daqueles salmos imprecatórios da destruição daqueles inimigos, de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, tudo isso ocorreu em Jesus Cristo morrendo na cruz por todos esses desgraçados, nós inclusive, talvez os maiores.
adiante. E a segunda vinda? Por que ainda a segunda vinda? Se Cristo conquistou Satanás na sua ressurreição, como ainda o Apocalipse fala num conflito com o dragão lá no final, aquela velha cobra, que é o diabo, Satanás, e esse será finalmente jogado no lago de fogo por toda a eternidade. Aí nós temos que ver a culminância e o cumprimento da história da salvação, do conflito vitorioso do Novo Testamento. É dividido em 2 estágios. O primeiro já ocorreu, o segundo ainda está por vir, está por ser realizado. O primeiro, que foi radicalmente diferente de todos os atos, Cristo, na sua ressurreição, morte e ressurreição, ele unifica tudo o que foi dito no Antigo Testamento e o que está por vir. Ele é a soma, a unidade de todos os atos descritivos entre as capas da Bíblia, do começo ao fim. O segundo ainda está no futuro, que é realmente o evento final. Agora a pergunta é: por que no futuro? Porque já não acabou. Por que no futuro? Aí nós temos essa passagem, nem está aqui, mas é 2 Pedro. Será que passou adiante antes? Tem mais um aqui. Não, faltou colocar, mas vejam, aí vocês deviam abrir isso aí. 2 Pedro, vocês acham essa passagem aí? 2 Pedro 3, 9 e 10. Por que ainda falta vir? Porque na época de Pedro gozavam da cara dos cristãos, mas vocês são os trouxas danados. Jesus disse que viria logo e vocês ainda estão esperando, voltou. O que é isso? Esqueça essa brincadeira e tal. Aí o que ele diz? Primeiro não, 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, 9 e 10. Aí ele diz: o Senhor não demora. Vejam lá, para os primeiros 8, talvez dá para ler. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, um dia chegará como ladrão, etc. Então, qual é a mensagem aí? Ele vai voltar sim, mas ele tem paciência. Ele ainda quer salvar todos. É a oportunidade. Portanto, nós vivemos por excelência na oportunidade que Ele está dando. E nós, às vezes, adormecidos nisso aqui, porque nós já estamos com Ele, daí que se lasquem os outros. É isso? Não. Nós temos que sair, porque essa é a chance que Ele está dando, a paciência, para que nós saiamos ao encontro e levemos esta palavra de que Cristo já morreu por eles. E não precisemos orar a oração da imprecação contra eles, mas que eles sejam salvos. Essa é a grande oportunidade. E quando daí Deus, como ladrão, realizar esse momento final em que Jesus voltará de novo, a oportunidade agora, está vendo, abre-se para toda a humanidade. A obra de Cristo culminou na ressurreição e na ascensão, e a ressurreição dos mortos será a culminância de tudo isso, toda a humanidade, para toda a humanidade. E entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus, nós temos esse período da oportunidade de levar esta mensagem para todos, já realizada de Cristo. Assim, Atos 8 também repete a mesma coisa, diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Por isso nós temos que fazer tudo. Nós, para a Sociedade Bíblica, por exemplo, nós estamos imbuídos em fazer uma coisa. Vocês imaginem, e vocês podem ajudar nisso. Tem 6.000 línguas no mundo faladas,
línguas do coração. Sabe em quantas línguas a Bíblia inteira está traduzida? Só umas 600 línguas. Mas são 6.000. O Novo Testamento e mais porções bíblicas são traduzidas para mais umas 2.000 línguas. Portanto, pelo menos 2.500 línguas têm acesso à parte das Escrituras. Mas ainda tem 3.500 línguas que não têm acesso. E ele quer chegar lá, ele está tendo paciência para que também essas pessoas possam recebê-lo na sua língua e a crer nele. Que chance de oportunidade. Irmãos, é para nós. Por isso, a parte final, vamos para lá, vamos ver se eu consigo rapidamente passar. Aliás, isso aqui é um gráfico que fala de tudo que eu falei até agora. Estão vendo ali? Lá no começo, a humanidade toda, em Adão, Gênesis até Gênesis 11, a humanidade toda tinha de alguma forma a promessa da salvação que foi dada a Adão, mas desperdiçaram, foram destruídos. Aí a salvação foi a Israel, a partir de Abraão, Israel. Depois de Israel se perdeu, veio o remanescente. Poucos ainda na época de Jesus sabiam verdadeiramente quem era Deus, o Deus verdadeiro. E aí Cristo surge como o centro da história, recapitula tudo, resolve tudo, e aí vai, o novo remanescente, o novo resto, começa com os 12 apóstolos, e eles saem, criam a igreja agora é aquela que é para levar para quem? Para toda a humanidade, e quando isso ocorrer, Deus terminará. Este é o retrato para os tempos do fim. Agora é o seguinte, vamos aí. Nós e os tempos do fim. Eu não vou dizer tudo porque o sermão da tarde ainda vai falar uma coisa sobre vocês, sobre nós e o tempo do fim, né? Mas rapidamente, por cima. Vejam, primeiro, as atitudes apropriadas em relação aos tempos do fim. Temos aí 4 na vida pessoal. Primeiro é preparação. Aí nós temos passagens como Lucas. Vocês também fiquem alegres, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Preparação. Ali vocês, é enfático no versículo. Fiquem, é um imperativo. Ficai alertas, fiquem alertas. Alertas é adjetivo de preparação, né? Tradução, façam isso como hábito. Habitualmente estejam preparados. Então, preparação. Podíamos entrar em outros livros. Lembrem disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a casa fosse arrombada. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Fiquemos, portanto, vigiando sempre. E Mateus 24 também, do empregado fiel e do empregado infiel. Adiante. Expectativa. Há quem está preparado para a vida, mas não está em atitude de expectativa. Antecipação, já tem uma antecipação para a sua vinda. Portanto, fala-se em vigiar, não apenas como estar preparado, mas também no sentido de estar com antecipação, esperando que Ele venha. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, nós vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Antecipação. Os que dormem de noite, os que bebem de noite ficam, etc. O Tito também fala, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, as paixões mundanas, vivermos em segundo uma vida prudente. Então, antecipação. Seguinte, para não precisarmos entrar em todos, paciência. Nós falamos há pouco, Deus está tendo paciência. Nenhuma atitude fica tão bem e é tão elegante nas pessoas do que terem paciência. Paciência não no sentido moderno de cruzar os braços. Eu estou tendo paciência, não é? Não é cruzar os braços. Sentar numa cadeira de balanço, eu gosto da cadeira de balanço, mas ficar sentado depois não dá, né? Não é essa paciência que está falando aqui. No sentido bíblico, sim. Vocês precisam ter
paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco menos, e virá aquele que tem de vir. Mas vamos ter paciência, vamos em frente. Paciência. Pois tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência. A história do lavrador é boa, né? O lavrador, ele lança as sementes, mas ele não quer no dia seguinte já pegar o fruto, já quer pegar o milho pronto. Não, ele tem que ter paciência, sabe que vai levar esse tempo. Essa paciência. Ele limpa lá, ele vai, capina, ele cuida daquele terreno, até que finalmente, essa paciência que Deus espera que nós tenhamos. Seguinte, alegria na vida pessoal. Queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Não é fora do comum. Se nós estamos sofrendo, vamos sofrer, vai ocorrer sangue rolando, porque o conflito continua. Mas tenhamos alegria, porque isso para nós já está conquistado. Já está conquistado, mesmo que eu venha morrer por causa da minha fé. Mas eu posso ter alegria, porque já está conquistado. Então, a alegria não pode faltar na vida do cristão. Adiante. Agora, na vida em relação aos outros. Atitudes para cristãos. Na vida em relação a outros. Vida santa consagrada. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Assim, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros. Vejam o que está ocorrendo em alguns países por aí. Os cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, pessoas estão fugindo. É preciso hospedar, os cristãos precisam se organizar para hospedar de alguma forma. Porque isto é o momento de ir ao encontro das outras pessoas. Sejam bons administradores de grandes dons. Então, ter uma vida com valores apropriados. Amem sinceramente uns aos outros. Deveria ser fervente o amor uns para com os outros. E quando há estas conexões do verdadeiro amor de Deus, estarão ausentes as influências divisoras. Nós muitas vezes brigamos até com outras igrejas, porque pensam diferente para lá e para cá. Vamos estar mais focados no Evangelho, porém estão pregando o Evangelho. Vamos pelo menos amá-los, ajudar. Seguinte, paz com os irmãos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Vocês lembram aí da oração da imprecação? Ela não é para eu e meu amigo, meu inimigo pessoal aqui, não. Deus vai, entendeu? E orar e entregar a Deus. Deus, se essa pessoa está fazendo isso porque está querendo acabar com a fé, então cuida dele. Certo? Mas cuida dele do jeito melhor. Bota ele em primeiro lugar atrás de Cristo. Aí acabou a brincadeira. Aí acabou a briga, não é? Procurem ter paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Paz. Podemos ter paz com as pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, o presidente da igreja, presidente da SBB, por 6 anos, enquanto eu assumi lá como diretor executivo, foi o pastor Ernesto Lino. Vocês já ouviram falar do pastor Ernesto Lino? Ele é um verdadeiro estadista cristão desse país. Ele é da Igreja Batista Renovada. Ele tem hoje 98 anos. Ainda prega. É um verdadeiro, eu chamo pai espiritual mesmo. Ele foi presidente da SBB. Ele é um milenista. Acha que Jesus volta amanhã. Mas ele é um sincero cristão. Confia nele.
de forma profunda e tem uma vida dedicada. E ele vinha para a SBB só para orar comigo. 1, 2 vezes por mês, ele vinha lá, onde vamos orar. Aí orava para que a obra da Bíblia fosse adiante. Grande amor do Senhor. Posso ter paz com pessoas como ele, que é nihilista, que ele tem suas visões separadas de Deus? Posso, mas ele é um cristão sincero, estadista de Deus. E às vezes a gente separa essas duas coisas. Não pode separar. Sejamos irmãos. Adiante, evangelize. Outra atitude fundamental: se agora, entre a ressurreição de Cristo e a volta, a volta dele, é o período da igreja que a palavra precisa fluir para que todas as pessoas sejam levadas para Jesus, então nós temos uma responsabilidade, nós somos da igreja, nós precisamos nos engajar. Lembrem que a paciência é de Deus para que as pessoas sejam salvas. Então a demora está dando oportunidade para nós compartilhar a fé, a nossa vocação, lá onde é que nós trabalhamos. As pessoas lá onde eu trabalho, onde você trabalha, sabem que você é cristão? Ou não? Chegou a hora. Já e sabem que são cristãos? Ou não? Esse é o lugar. Lutero, por excelência, colocou esse meio, esse lugar para testemunho, que é onde nós trabalhamos na vocação. Ter seleções bíblicas, porções bíblicas. Nós temos Bíblias agora, por exemplo, que tem aqui no começo, uma porção no começo da Bíblia que fala do luto. Às vezes morre alguém, o seu colega, uma avó, mãe de alguém, tá? Isso é tão comum, não é isso? A morte está aí, colhendo um por um. Você tendo uma Bíblia dessa e diz: puxa vida, quem sabe você encontra consolo? Você não precisa nem falar. Aqui tem um consolo, quem sabe isso lhe ajuda. Depois de abrir isso, aí ela vai para a Bíblia toda e pronto. Tem outra que fala só de problemas domésticos, de violência na casa. Se você sabe de alguém que está passando por dificuldade, a Bíblia, ela tem uma porção no começo que fala disso. Ela começa a ler e depois entra na Bíblia. Ou então, drogado. Tem um filho, não é que eu peguei meu filho é drogado. Está ali também com isso. Sabe? Isso é maneira de ajudar as pessoas a conhecer aquele que venceu a maldade, o conflito. Enfim, finalmente, só para encerrar, na vida em relação a Deus, lealdade à verdade. Leitura. Eu espero que vocês tenham sido desafiados a ler o Antigo Testamento agora, hein, meus? Tem que ler, e muito. O Novo Testamento também. Então, lealdade é verdade. Procurar entender o máximo, entrar na Bíblia. Crescimento na graça, seguinte a mesma coisa. Crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, que é o coração da Bíblia, é a mensagem central da Bíblia. Vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais, para não cair na sua posição segura, porém continuar a crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, glória para sempre. Amém. E, finalmente, fidelidade na realização da obra de Deus. Aí temos todas as parábolas que falam dos talentos, dos empregados, do servo fiel e infiel, a parábola do dono de casa. O que está implícito nessas parábolas é que estejamos ocupados com as tarefas recebidas, fidelidade a Deus em tudo que fazemos. Servos irão servi-lo. Nós somos servos de Deus, que servamos a Deus agora e assim serviremos por toda a eternidade. Ainda tem mais um capítulo, mas eu deixo para o sermão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta no livro para